Para quem não me conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez, né, assistindo o Denilson, já falei, meu nome é My name is Denilson. Eu sou professor de língua inglesa há mais de 25 anos. Eu comecei a dar aula em 1993. Sou especialista em metodologia e abordagem de ensino de língua inglesa. Tenho 3 livros publicados. Então, para quem não sabe, né, eu tenho o Inglês na Ponta da Língua, que foi meu primeiro livro, é o livro que dá nome a todo o universo Inglês na Ponta da Língua na internet. Eu tenho ainda a Gramática de Uso da Língua Inglesa, certo? Que é uma gramática diferente, não é uma gramática de regras e termos técnicos, mas é uma gramática de como você realmente coloca em prática ou como usa no inglês falado, no inglês do dia a dia, a gramática, como present perfect, ou ainda present perfect e past simple, present simple, preposições, uso de some e any, enfim, tem muita coisa de gramática aqui. E uma das características, deixa eu falar depois, né? E o Combinando Palavras em Inglês é outro livro de minha autoria. Nesse aqui é só vocabulário, certo? Onde comprar os livros do Denilson? Na Amazon, Saraiva, Submarino, qualquer livraria, até Americanas tem, Casas Bahia tem. Ou você encomenda na livraria aí da sua cidade. Você chega lá e fala, eu quero o livro, Inglês na Ponta, do autor Denilson de Lima, editora Alta Books. Os caras vão mostrar lá o catálogo, vão dizer como é que é. E aí você escolhe o livro que você deseja. Bom, deixa a gente começar aqui falando hoje sobre listening, ok? Só mais um recado. Todas as lives, elas são de segunda a sexta e sempre a partir das 8 da noite pelo horário de Brasília, tá? Quando o YouTube resolve dar uma enroscadinha, a gente demora um pouco, mas a gente faz a live assim mesmo, porque é o compromisso que se tem com todo mundo. E é o seguinte, essa live é sobre listening, mas a gente vai falar de várias outras coisas aqui, porque sempre os assuntos estão amarrados. E no final eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, comentar alguma coisa, para a gente poder dar sequência e tirar o máximo proveito disso aqui, certo? Então, quem fizer pergunta e eu não responder de imediato, refaça no final, tá? Caso eu não veja a pergunta, refaça no final, porque aí fica muito mais fácil da gente manter a comunicação por aqui. Vamos lá. O assunto é listening. E listening, né, ouvir em inglês, é uma das habilidades que as pessoas, assim, grande maioria das pessoas dizem ter muita dificuldade. É uma habilidade importante. Afinal de contas, é a habilidade que você quer desenvolver para poder ouvir música, para poder assistir um filme, assistir o seu seriado favorito, assistir, sei lá, uma entrevista na televisão, conversar com as pessoas. Se você não desenvolve a habilidade de listening, vai ficar faltando alguma coisa. Aí o seu aprendizado vai ser um aprendizado capenga. O grande problema do listening é que para muita gente ele é difícil. E por que ele é difícil? Tem alguns fatores aí que fazem com que o listening seja complicadinho, tá? Não que seja algo impossível de alcançar, isso em relação ao inglês. E a gente vai falar sobre isso aqui. Um dos problemas que nós temos em relação ao listening é algo que eu sempre falo por aqui, que é a mania que nós temos, né, no método tradicional de ensino de inglês, que é aquela ideia da gente querer aprender palavra por palavra. O que é isso, Denilson? Quando a gente fica decorando muita palavrinha, tipo door, window, computer, cell phone, blackboard, book, notebook, whatever. Quando a gente fica decorando as palavrinhas, quando a gente vai ouvir inglês, a gente quer ouvir as palavrinhas também sendo faladas de modo separado. Isso é o que causa uma das maiores índices de desistência de aprendizado de inglês de muita gente. Porque elas querem, e esse é o problema, né, de aprender palavra por palavra, leva ao problema que é a pessoa querer ouvir inglês como se ela estivesse lendo inglês. Eu costumo dizer que a pessoa está, na verdade, querendo ler com o ouvido. E o que é ler com o ouvido? É justamente ter aquela expectativa de de ouvir inglês como se alguém estivesse lendo alguma coisa. Então eu estou com um texto aqui na minha mão, estou com uma frasezinha, sei lá, deixa eu abrir um livro aqui qualquer, pegar aleatoriamente em cima da mesa. Peguei um que justamente só tem palavras, não tem frases, que legal. Mas enfim, as pessoas... Opa, pronto.
Então as pessoas elas querem ouvir inglês assim, né? These words are also used in sentences, especially with give. I've never heard such thing before. She gave us. As pessoas querem ouvir inglês palavrinha por palavrinha. E quando vão, então, numa situação de assistir um seriado, quando vão numa ideia de assistir um filme, uma entrevista, conversar com alguém, não é assim que a coisa ocorre. Então, um dos primeiros erros que a gente tem que começar a evitar é parar com essa coisa de querer ouvir ou ler com o ouvido, né? Que é esperar ouvir palavrinha por palavrinha. Outro problema do listening que ocorre, né, e que também vem desse de ouvir palavra por palavra, é que a língua inglesa, ou a língua falada, ela tem suas peculiaridades, que a língua escrita não traz. Eu sempre costumo dizer às pessoas que nós temos, quando a gente fala assim, eu vou aprender inglês, ela tem que ter em mente que ela não vai aprender uma coisa só. Ela vai aprender duas línguas, ela tem que aprender duas línguas, que é o inglês escrito e o inglês falado. Geralmente foca-se no inglês escrito. É leitura de texto, é escrever texto, é fazer atividade de gramática, é fazer atividade de vocabulário, é saber dar nome às coisas, e isso faz com que o listening não se desenvolva. E para que o listening se desenvolva, a gente tem que aprender a ver a língua de uma maneira diferente. Porque o nosso cérebro, quando ele escuta alguma coisa, quando o ouvido capta e vai fazer a decodificação dessa informação aqui dentro, ele não está vendo palavrinha por palavrinha, ele está juntando tudo. Os sons, o modo como as palavras são colocadas juntas, as combinações. Se eu fizer alguma combinação de palavras aqui que seja diferente em português, vocês vão achar estranho. E aí a gente fala, como assim? Anos atrás eu estava assistindo uma entrevista de uma americana que falava português muito, mas muito bem. Assim, a pronúncia dela era boa, claro, dava para perceber minimamente que ela era que ela não era brasileira, que ela estava falando português, né, com um pouquinho só de sotaque, mas assim, muita gente não perceberia isso, porque ela falava de uma maneira muito natural. No final, ela usou umas combinações de palavras que a gente não faz naturalmente em português, e aquilo soa estranho ao nosso ouvido. Então, quando a gente vai falar inglês, ou vai ouvir alguém falando inglês, a gente espera determinadas combinações que elas não vêm e acaba deixando a gente meio perdido no ar. Então, assim, são algumas das dificuldades, né? E acho que a principal dificuldade é justamente essa de querer ouvir palavra por palavra, é de querer montar dentro da cabeça de uma maneira que a pessoa esteja falando, de entender todas as palavrinhas que ela diz, e muitas vezes não é assim. E como é que a gente, então, desenvolve a habilidade de listening? Só para vocês entenderem melhor essa coisa do cérebro aí, lá no site inglesnapontadalingua.com.br tem um artigo no qual eu falo por que listening é difícil. E lá eu vou falar dessa questão do cérebro, das conexões, né, as sinapses que não ocorrem quando você não entende alguma coisa. E aí vocês vão começar a entender como resolver um pouquinho desse problema, que é o que eu vou falar agora, desenvolver o listening. Duas coisas, dá até para aumentar, mas eu vou falar de duas coisas que eu considero extremamente importantes que se mude no seu jeito de estudar inglês, justamente em relação ao vocabulário, a primeira, e a outra em relação a estudar pronúncia. E já eu falo para vocês. Tem gente comentando aqui, mas para eu desenvolver meu listening, eu tenho que ouvir inglês. Legal, você tem mesmo que ouvir inglês, mas como que você ouve? O problema não é ouvir. Conteúdo para ouvir inglês tem muito. Sabe aquela dica que a gente fala assim, para ouvir inglês você tem que ouvir. Mas ouvir o quê? É sentar a bunda na cadeira ali, pegar um fonezinho de ouvido, colocar e ficar ouvindo palavrinha por palavrinha. Eu fiz muito isso. E garanto a vocês que me doeu muito em termos de aprendizado. Porque, assim, eu pegava uma palavrinha e quando eu me perdia numa outra, o povo já tinha falado, a conversa já estava lá na frente, eu já tinha perdido o fio da meada, né, o contexto, e não sabia mais o que estava acontecendo e desistia. E o nosso cérebro, ele faz isso. Quando a gente não entende, tem até um livrinho aqui de professores que eu li em 1900 e bolinha, que, deixa eu ver se eu acho, eu estava lendo isso hoje. Por acaso eu li isso hoje, que diz assim: a pessoa que não ouve bem em inglês, né, um estudante de segunda língua,
ele perde o interesse no assunto, ele não reconhece as ideias principais que estão sendo discutidas, ele se distrai, né, ele começa a prestar atenção em outras coisas no falante, seja na aparência ou no modo como a pessoa fala, fica meio perdido ou emocionalmente perdido com certos assuntos que são falados, porque ele não consegue acompanhar, e ainda permite que seus pensamentos divagueiem daquilo que o falante está dizendo. Ou seja, acaba se tornando uma ansiedade tão grande, dá um frio e a pessoa desiste porque ouvir é difícil. E é difícil justamente por causa disso. E esse livro aqui ainda diz o seguinte, que se uma pessoa ela tem que ser capaz de pelo menos estar preparada para entender 160, 200 palavras por minuto, tá? Tá nesse livrinho aqui, não sei o que estou inventando isso não, ok? Mas claro, isso aqui já tem algumas coisas que a gente discute, que não é só entender palavrinha. E é aqui que entra o ponto-chave do negócio, que é o seguinte. Que tal aprender chunks of language? Que tal aprender vocabulário de uma maneira diferente, não mais palavra por palavra? Você pode sim aprender o nome das coisas, aprender palavrinhas soltas e tudo mais, mas a partir do momento que você começar a prestar atenção em chunks of language, isso vai dar uma diferença enorme no modo como você ouve inglês, ok? Tá, Denilson, mas o que são chunks of language? De modo bem resumido, os chunk of language é o nome que a gente dá para uma série é um conjunto de coisas que a gente tem em termos de vocabulário. Uma dessas coisas que compõem o universo de chunks of language, vocês me escutam falando muito, que são os tais dos collocations. O que são os collocations? São combinações de palavras usadas do jeito que elas são. Semana passada eu dei alguns exemplos. Então, nas lives da semana passada, vocês podem assistir, vocês vão ver eu falando sobre isso. No site, inglesnapontalingua.com.br, também tem inúmeros exemplos. Mas vamos lá. Aprender um collocation. E semana passada eu falei de strike up a conversation. Strike up a conversation. Puxar uma conversa, iniciar um bate-papo com alguém. Se você aprende isso de modo completo, strike up a conversation, quando você escuta alguém falando isso, soa muito mais natural e rápido para você ouvir do que se você ouvir e ficar, o que é esse strike? O que é o up? O que é o conversation? Então, quando você aprende o chunk, a combinação, a tua naturalidade de ouvir inglês fica muito melhor. Se você tiver, por exemplo, quando a gente fala throw a party, e você já sabe o que é o throw a party, pronto, você não precisa nem fazer aquela, por que não é make, por que não é do, né? Fazer uma festa, por que é throw a party? Você segue ouvindo o fluxo de palavras ali normalmente. Se você espera ouvir palavra por palavra e escuta throw a party e traduz automaticamente como arremessar uma festa, na hora teu cérebro para e você não consegue dar continuidade. Opa, por que falou dessa maneira? Só o fato de pensar isso, eita, o que foi isso aí que ele falou? Você já perdeu mais um monte de coisa que foi dito. Então, uma das coisas que a gente tem que levar muito em consideração em termos de vocabulário são os tais collocations. Não apenas as collocations, mas também frases completas. Por que todo curso de nível básico todo mundo acha legal, escuta a atividade e fala, caramba, eu consigo entender? Porque aprende as frases, que são um tipo de chunk of language também. Por exemplo, what's your name? Quando você escuta um what's your name, você reconhece automaticamente, porque você sabe a frase completa. Você já ouviu, já repetiu, sabe do que se trata, sabe até responder. What's your name? My name is Denilson. Quando você aprende how old are you? Por que muita gente tem dificuldade com aprender how old are you? Porque fica tentando traduzir palavra por palavra. Se entender o bloco, o chunk completo, how old are you? É uma frase usada em inglês para perguntar a idade de alguém. How old are you? Quantos anos você tem? So, how old are you? How old are you? E já sabe a resposta? A coisa continua normalmente. Então, aprender frases completas usadas em contextos específicos. Thank you very much indeed. Thanks a lot, thanks a bunch. Você sabe que são agradecimentos, maneiras diferentes de dizer obrigado. Você reconhece isso automaticamente. Por que é que pessoas que nunca estudaram inglês, quando escutam the book is on the table, sabem do que se trata? De tanto ouvir a frase e ouvir a frase por completo. Então, collocations, frases, né, completas como essas.
Frases, às vezes, semi-completas, que são outro tipo de chunks of language, tipo aprender um have you ever e fazer uso desse have you ever com outras combinações. Mesmo um do you, você, em vez de aprender gramaticalmente, aprender que é usado para fazer pergunta. Você fala inglês? Do you speak English? Você mora aqui? Do you live here? Você estuda espanhol? Do you study Spanish? Então, você vai fazendo essas combinações de frases e vai melhorando o seu vocabulário e desenvolvendo também o seu listening por meio desse tipo de conteúdo, ok? Chunks of Language. Vocês podem ler muito mais sobre isso nos meus livros ou lá no site inglesnapontalingua.com.br. Tem mais coisa para se falar de Chunks of Language que não dá para falar tudo aqui. Mas um outro ponto que eu acho extremamente importante para vocês desenvolverem o listening de vocês é estudar a pronúncia. E eu já fiz vídeos aqui no YouTube, né, falando sobre isso. Quer desenvolver o seu listening? Estude pronúncia. Pronúncia, pessoal, e já eu vou explicar o que é pronúncia aqui. Pronúncia não foi feita para a gente falar tudo certinho, bonitinho, não. Durante muito tempo, todos os professores, estudiosos na área, os pesquisadores, achavam que tinha alguma coisa a ver. E tem. Só que na maior parte das vezes, assim, na maioria das vezes hoje, a gente sabe que ensinar pronúncia ou aprender a pronúncia do inglês serve para melhorar o nosso listening. E isso aí a gente chama de pronunciation awareness, ou seja, você ser consciente de como a pronúncia da língua inglesa realmente é. E eu não estou falando de você ter que aprender a pronúncia dos sons, mas é aprender a pronúncia na vida real, quando as frases, as palavrinhas se juntam, quando a coisa fica toda juntinha. Por exemplo, todo mundo aprende a frase What are you going to do tomorrow? Isso é muito bonitinho de se falar, isso é muito bonitinho de se ouvir, né? Eu estou ouvindo palavra por palavra. What are you doing? What are you going to do tomorrow? Na vida real, pelo menos no inglês americano, né? O mais comum é que esses sons, muitos desses sons desapareçam e se juntem. Então, what are you vai virar watcha, watcha, watcha. E você tem que aprender isso, na minha opinião. Todo curso que eu dou, toda palestra que eu dou para professores, curso para estudante de inglês, para alunos de básico ou avançado, eu ensino isso desde o básico. Você tem que se acostumar com esse what are you vira watcha. Going to, what are you going to, watcha going to vira gonna. What you gonna do tomorrow. Porque quando você ouvir isso num filme, numa música, você já sabe do que se trata. Você não fica preocupado com aquela coisa de ouvir palavra por palavra. Sabe quando você vai ouvir uma música e tenta cantar a música, aí você fala, nossa, mas ele não tá falando essa palavra aqui, e a palavra tá lá, na hora que você vê a letra da música escrita, você, mas essa palavra tá estranho, sumiu. Realmente, ela some, porque em inglês tem muito disso, tá? Então, esse what are you going to do vai virar what you gonna do. O I'm going, né, que todo mundo aprende, I'm going to study English, I'm going to travel to London, I'm going, I am going. Esse I'm going to vira, todo mundo vai falar assim, vira um I'm gonna. Legal, vira I'm gonna, porque o going to vira gonna. Ok. Mas você sabia que tudo esse I'm going to também vira I'mna ou I'ma talk to her. I'ma talk to her significa I'm going to talk to her. E a gente vai muito com essa coisa de querer ouvir palavra por palavra e não aprende isso. E isso a gente aprende não é para repetir, tá, pessoal? Claro, você tem que repetir, você tem que falar assim para poder desenvolver a sua pronúncia de uma maneira natural, certo? Isso a gente chama de connected speech e isso envolve sound reduction, redução de sons, que some realmente em inglês, já eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A gente faz isso tudo não é para começar a falar inglês assim. Mais na frente você começa a falar, de tanto você ouvir, você começa a falar dessa maneira. Mas no começo é legal você aprender isso para poder se acostumar o seu ouvido, ou seja, ter consciência de como a língua é pronunciada realmente, pronunciation awareness. Porque quando a gente vai para um curso de inglês, com um livrinho e tudo mais, tenho nada contra, tá, gente? É legal você ter o livro, é legal você poder folhear o livro e tudo mais, mas é legal que o seu professor, ou mesmo o livro, ensine que certas coisas são pronunciadas, olha, isso aí tá assim, mas eles pronunciam de tal maneira, tá? Tem uma música do The Weeknd, como é que é o nome? I've been trying to call, acho que é isso que ele fala,
que assim, se você for ler a letra, você vai ler I have been trying to call. I have been trying to call. Só que ele fala I've been trying to call. I've been trying to call. I've been trying to call. Trying to vira trying. O have some, ele não fala I've been, ele só fala I've been trying. Quando você começa a ouvir a música e já vê que o cara não falou I have been trying to call, você já se perde e fala, ixi Maria, não quero mais saber desse negócio de inglês, eu desisto agora. Se você se acostumar a ouvir esse I've been trying to call, fazer exemplos, aprender isso como um chunk of language. Você vai pegar esse I've been trying to call, tirar só o call e colocar um outro verbo. I've been trying to learn English. Eu ando tentando aprender inglês. I've been trying to talk to her. Eu venho tentando falar com ela. I've been trying to talk to you. Eu venho tentando falar com você. Então você vai se acostumando com essa pronúncia, né, com o modo que é dito, e seu ouvido vai te agradecer por isso. E toda vez que você ouvir essa música, o nome da música é Blinding Lights, ok? Blinding Lights. I've been trying to call. E aí você vai, I've been trying to call. I've been trying to call. E você vai ficar repetindo isso para que seu ouvido se acostume com esse som. Você vai ouvir a música e vai falar, que legal, estou me acostumando, estou aprendendo uma pronúncia diferente. Você vai num filme e vê um cara falando isso, você fala, eita, não é que eles falam realmente assim? A gente começa meio que a entender melhor como a língua é realmente falada. E a gente deixa, então, de querer ouvir, né, ouvir inglês como se estivesse lendo. A gente vai ouvir inglês como ele é realmente falado. Quer ver um outro exemplo que eu gosto de citar muito? O verbo want no passado é wanted, ok? A gente faz esse som do id no final. Só que no inglês americano, e aí eu tô falando vou falar de inglês americano mesmo, é comum a gente não falar o T nessa pronúncia. Então eu não falo wanted, eu falo wanted, ok? Se logo depois tiver o to, né? Tipo, eu quero dizer assim, eu queria falar com ela. Eu não falo I wanted to talk to her. Olha como é que dá essa dificuldade de falar, né? I wanted to talk to her. Eles vão falar I wanted to talk to her. I wanted to talk to her. Você se acostuma com isso, e aí vai assistir um filme e ouve as pessoas falando dessa maneira, você fala assim, cara, isso é muito comum. O meu meu listening está desenvolvendo muito mais. E quais são, então, as duas principais coisas que eu estou falando para vocês aqui em termos de desenvolver o listening? É você falar... é você aprender chunks of language, collocations, frases completas, frases semi-completas, posso dar alguns exemplos aqui, e aprender como esse inglês ele é falado de verdade, principalmente, como a gente tem muito contato com o inglês americano, por causa de filmes, seriado e tudo mais, é você se acostumar com isso, porque de repente é o que você quer ouvir. Mas eu não curto muito, eu quero inglês britânico. O inglês britânico também tem essas características, e a gente tem que aprender isso. Eu lembro que uma vez eu estava tomando pinga com um inglês e a gente estava num shopping, né? E passou uma menina, era uma aluna minha e tal. E aí ele perguntou quem era ela e tal. Eu falei, é uma aluna, amiga, conheço há muito tempo. Aí ele pegou e falou assim, wow, she's a beautiful girl. Eu juro pra vocês, se não é que ele falou, eu não entendi nada. Eu não entendi, eu só entendi ele falando gol no final, né? Pronto, acho que ele vai vomitar aqui tomando cerveja comigo. E, na verdade, eu falei, what do you mean? Aí ele falou, she's a beautiful girl. Aí eu, she's what? She's a beautiful girl. Aí eu, ok, how did you say? She's a beautiful girl. She's a beautiful. Ele não falou beautiful, ele falou beautiful. She's a beautiful girl. She's a beautiful girl. E aí eu aprendi, né, uma característica do inglês britânico, que é ter essa comida no T e no I aí para falar beautiful girl. She's a beautiful girl. She's a beautiful girl. E foi muito curioso, porque eu comecei a prestar mais atenção em como o inglês britânico, então, ele era pronunciado de uma maneira real. Depois que eu fui aprender inglês americano, né, me envolver mais com escolas de inglês americano, que eu fui estudar isso pro lado do inglês americano. Então, assim, tem muita coisa. E esse negócio é tão curioso, que aí, assim, quando você está estudando inglês e vê um negócio tipo, I should have gone there. Aí você quer falar desse jeito, I should have gone there. Você fala todas as palavras do modo que são. E espera ouvir dessa maneira. Então você lê isso e fala, eu quero ouvir dessa maneira. E aí você vai conversar com alguém e o cara fala assim, I should have gone there. I should have gone. You should have gone there. You should have gone. You shoulda, né? Por que é shoulda? O should have virou shoulda. E a gente tem que aprender isso. E geralmente o pessoal deixa para ensinar isso quando o cara já é avançado no inglês. E olhe lá.
Quer dizer, ele já estudou tanto inglês, já deveria estar acostumado com esse tipo de pronúncia há muito mais tempo, não para ele falar daquela maneira, mas para pelo menos ouvir daquela maneira. Ter esse pronunciation awareness, essa consciência de pronúncia. Então, essas duas coisas, chunks of language e a pronúncia, né, que a gente vai chamar aqui de connected speech, vocês podem ler sobre isso também lá no site. Chunks of language e connected speech são duas coisas essenciais para você desenvolver o listening em inglês. E como é que a gente pratica isso, né? Como é que a gente pode aprender isso? Aí entra, assim, questão de organização, questão de foco, tem a ver com as coisas que eu falei semana passada, né? Às vezes as pessoas querem aprender tudo de uma vez só. E eu não culpo ninguém, eu também sou assim. Às vezes eu vejo um conteúdo e falo, caraca, quero aprender isso logo de uma vez. E aí eu não consigo aprender de uma vez só. Então a gente tem que ir com certa cautela, devagarzinho, com calma, para ir se acostumando. Como é que a gente faz isso? Quando você estiver estudando inglês aí na sua casa, estiver lendo um diálogo e tudo mais, presta atenção em como as coisas são pronunciadas. Pode ser a letra de uma música, um trecho de um filme e tudo mais. E aí, eu tô com um texto aqui e o cara vai falar assim: So, anyway, what did you do? A gente lê desse jeito. What did you do? Quando, na vida real, o cara vai falar assim: So, what did you do? What you do? What you do? Então, eu já acostumo meus alunos a ouvirem isso. So, what you do? E faço a pergunta. What did you? E aí eu coloco outros exemplos, ao invés do do, né? What did you do? Eu só vou ensinar what you, what you, what you, what you. E ele vai falar, então, what you do? What you do? What you do? Que você fez? What you tell her? Que você falou para ela? What you tell her? Não, what did you tell her? What you tell her? Esse tell her, o H do her pode sumir também. A gente só fala teller. Teller. What you tell her? What you tell her? What you tell her? Ok? Quanto mais cedo a gente começar a aprender essas reduções, esse connected speech, muito melhor vai ser o nosso listening ao ver ao longo do aprendizado. Muito melhor vai ficando, tá? Aqui ele coloca outro. Well, anyway, I have to go. I have to go. Sendo que na língua falada, você vai ouvir have to go, have to go. O have, né, o Vzinho no final vai virar um F, um som de um F. Have to, porque soa mais fácil na hora de juntar. Have to go, I have to go, I have to go, I have to go. Go to work. Ninguém fala I go to work at 6 o'clock. I go to work at 6 o'clock in the morning. I go to work. I go to vira go to work. Go to work. I go to work at 6 o'clock in the morning every day. I go to work. I go to work. Aí você vai praticando. Go to work. Go to school. Go to college. Go to college. E a gente vai fazendo isso, ok? Como é que onde encontrar informações sobre isso? A internet está cheia de sites com dicas de connected speech, de chunks of language. Então, acho que vocês podem pesquisar isso. Começa pelo inglês na ponta da língua.com.br. Lá tem esse tipo de informação, ok? Se você já tem aula com um professor de inglês, pergunte para ele. Fale, tá, e eu quero aprender também dessa maneira aqui, porque eu acho que vai ajudar a desenvolver meu listening. Exija, sabe? Peça para que tenha. Você tem direito a saber dessas coisas. Isso não é um segredo de alunos de nível avançado, ok? Isso não é segredo de só para quem passou do intermediário. Isso não é segredo nenhum. Isso, quanto mais cedo você começa a aprender essas coisas de chunks of language e connected speech, melhor o seu inglês vai desenvolvendo. Isso não quer dizer que você vai ser fluente em 30 dias, em 6 meses e tudo mais. Mas o seu listening, a sua maneira de ouvir o inglês, interpretar as informações que você escuta, vai desenvolvendo de uma maneira muito mais natural e mais rápida do que se você ficar esperando ouvir palavra por palavra, ok? Tem um outro exemplo que eu acho legal, que é comum, só para a gente encerrar aqui, eu vou ver os comentários e perguntas de vocês, que é assim, no inglês britânico, tá? Todo mundo sabe que tem uma expressão, não sei se todo mundo sabe, mas tem uma expressão no inglês britânico que quando eu quero dizer que algo não é minha praia, né, eu não curto muito aquele negócio, não isso, né, muito minha cara, não curto muito não. A gente pode falar, it's not my cup of tea. E aí a gente fala, it's not my cup of tea.
It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. E fala desse jeito. Quando você vai ouvir um nativo falando, né, uma pessoa falando isso naturalmente, ela vai dizer, it's not my cup of tea. Oh, that's not my cup of tea. That's not my cup of tea. O cup of vira cuppa. Cuppa. That's not my cup of tea. E a expressão é tão conhecida que geralmente eles falam apenas, oh, that's not my cuppa. Oh, that's not my cuppa. It's not my cuppa. It's not my cuppa, mate. It's not my cuppa, mate. Ok? Só ele mata o tea e fala só cuppa. Isso vale para todas as outras coisas. Ninguém fala a lot of. A gente fala a lotta. A lotta. Okay? I have a lot of. I don't have a lot of money. I don't have a lot of money. Que mais? A piece of cake vira pizza cake. Pizza cake. Pizza cake. Não a piece of cake. Todo mundo fica esperando ouvir isso, né? E as pessoas falam a pizza cake. Então a gente tem que aprendam isso o quanto antes. Tem várias dicas lá no Inglês da Ponta da Língua sobre isso. Connected Speech, Chunks of Language. Vocês podem procurar vídeos no YouTube que tenham isso. Agora, não foquem apenas nisso, pelo amor de Deus. Em inglês, como eu falei no começo, tem muita coisa para a gente estudar.